Jin-Wook se virou e disse a Jin que havia vindo apenas para ver se podia ajudar em alguma coisa. Ao passar por ele em direção a Chunin, a Jin pediu desculpas, dizendo que ficou constrangido ao pensar que o famoso Jin-Wook havia decidido também se tornar um médico brilhante. Yongava fez a Jin estremecer ao dizer que estava tão desesperada que acabou chamando um amigo que nem sequer era curandeiro, apesar de ser forte. Ela gritou com firmeza, dizendo que os melhores especialistas da região estavam ali, mas, mesmo assim, seu avô não havia se recuperado. A Jin tirou os óculos e disse que todos estavam fazendo o máximo possível. Um momento depois, colocou-os de volta e explicou a Yongava que, mesmo com a ajuda de equipamentos modernos, eles não tinham tempo suficiente para estudar as doenças que surgiam sob a influência da torre. Após suas palavras, o quarto inteiro mergulhou em silêncio. Yongava entrou em desespero e pediu perdão. O sistema notificou a ativação da habilidade Olhar Ganancioso. Yongava lançou um olhar para Jin-Wook, pedindo que ele se retirasse para não atrapalhar o trabalho dos médicos. Porém, o protagonista estava furioso demais para ouvir. Ao encarar a Jin, leu seus pensamentos, ele reclamava da própria aparência, pois agora precisava fingir que estava realmente realizando um tratamento. Apontando para as veias do velho, a Jin explicou que, devido ao conflito entre a energia de suas técnicas e a magia da torre, Chunin havia caído em coma. Depois, acrescentou que pretendiam usar um método experimental de tratamento com pedras mágicas, ainda em fase de pesquisa, mas que o custo dos materiais era extremamente alto. A raiva de Jin-Wook só aumentou quando Yongava disse a Jin que ele não precisava se preocupar com as despesas, pois ela pagaria qualquer valor pelo bem de seu avô. A Jin sorriu de canto ao ouvir isso, mas logo se assustou quando o protagonista perguntou que tipo de absurdo ele estava dizendo ao tentar extorquir dinheiro. Jin-Wook se aproximou, chamando diretamente de charlatão. Dois assistentes avançaram imediatamente, gritando com o protagonista. A Jin ajustou os óculos e disse que, mesmo sendo convidado de Yongava, Jin-Wook não podia sair dizendo o que quisesse. Por dentro, porém, ele pensou que, mesmo se fossem descobertos, ninguém encontraria as carteiras de criptomoedas registradas com nomes falsos. Jin-Wook o assustou ainda mais ao perguntar o que ele havia feito além de contas falsas e criptomoedas. Yongava começou a se irritar, perguntando do que ele estava falando. Apontando para Jin-Wook, a Jin gritou que ele não tinha provas. Usando seu próprio olho, o protagonista leu os pensamentos do homem confuso e ficou paralisado ao perceber que a Jin se perguntava se Jin-Wook sabia que a Guilda da Fortuna Negra estava em contato com o habitante da torre. Jin-Wook sentiu um arrepio de horror, incapaz de acreditar que alguém da torre tivesse feito contato com humanos. Os dois grupos se encararam em silêncio. O protagonista tentou entender o que os habitantes da torre planejavam ao entrar em contato com Dot. De repente, o monitor cardíaco apitou, e Chunin começou a cuspir sangue. Yongava gritou pelo avô. A Jin olhou para Chunin com irritação e, de repente, tentou sair correndo do quarto, mas o pé de Yongava fechou a porta, impedindo sua fuga. A jovem, furiosa, perguntou para onde ele achava que estava indo. Chorando e tomada pela raiva, ameaçou, dizendo que, se seu avô morresse, ele não sairia dali com vida. Jin-Wook surpreendeu a garota ao pedir que se acalmasse, pois o mais importante naquele momento era o tratamento. Chunin cerrou os dentes, contorcendo-se de dor. A Jin gritou, dizendo que estava indo buscar o remédio necessário, mas foi interrompido, esquecendo que só estavam vivos até ali por causa deles. Cansado das mentiras, Jin-Wook fechou os olhos e pediu a Yongava que o atingisse uma vez. Ela se lançou para a frente sem hesitar. A Jin ficou confuso ao ver o pé se aproximando. O golpe de Yongava acertou-o em cheio no rosto. Jin-Wook se aproximou do velho, percebendo que a situação era grave. O transbordamento de mana era extremo. Ele começou a formar o elixir, dizendo a si mesmo que não podia deixá-lo morrer. A Jin, ferido, observava tudo em choque. Jin-Wook sorriu, dizendo que a Jin realmente sabia alguma coisa, já que havia entendido que estava em sua mão. Ele destampou o frasco. O protagonista decidiu não perder aquela oportunidade e optou por não copiar a técnica de Chunin, mesmo ao custo do elixir. Ao despejar o líquido, sorriu de forma aterradora. O sistema notificou que o paciente havia consumido o elixir. O corpo de Chunin começou a brilhar. Logo, suas veias mudaram de cor e, em seguida, desapareceram completamente.
Ele suspirou aliviado, não sentindo mais dor. Yongava ficou radiante ao ver aquilo e chegou a chorar de felicidade. O sistema notificou que as condições haviam sido cumpridas. Logo depois, informou que a técnica de cultivo flor celestial havia sido copiada com sucesso. Em seguida, surgiu uma janela descrevendo uma técnica que acelerava a recuperação de mana em 30%. A Jin ficou em choque, incapaz de acreditar que Chunin havia sido curado. Abrindo a porta, tentou fugir rapidamente, mas Jin-Wook o chutou pelas costas. Os assistentes ficaram apavorados quando Jin-Wook lhes deu permissão para sair. Ao encarar a Jin, disse que falaria com ele em particular. Algum tempo depois, a Jin foi arremessado contra a parede. Furioso, perguntou o que o protagonista pretendia fazer com ele. Jin-Wook estreitou os olhos e respondeu que não matava pessoas apenas por desvio de dinheiro. Disse que o deixaria ir caso devolvesse tudo o que havia roubado até aquele momento. A Jin ficou surpreso e perguntou se ele realmente o libertaria depois disso. Jin-Wook respondeu que ele mesmo explicaria tudo a Yongava e que a Jon não precisava se preocupar. A Jon desviou o olhar, achando toda aquela situação suspeita. Estalando os dedos, o protagonista perguntou a Jin se ele havia desistido de viver. No mesmo instante, o celular de Yongava se iluminou. 36,3 milhões de won haviam sido depositados em sua conta. As pessoas no hospital ficaram boquiabertas. A Jin correu o mais rápido que pôde, aliviado por ainda estar vivo. Observando-o fugir, Alice comentou com Jin-Wook que aquilo não parecia com ele. Ele respondeu ordenando que ela seguisse o homem e descobrisse para onde ele estava indo com tanta pressa. A vampira olhou para o protagonista satisfeito e perguntou se ele havia deixado o sujeito escapar de propósito. Jin-Wook confirmou. Alice encarou Jin-Wook com interesse enquanto ele explicava que, mesmo torturando simples lacaios, não conseguiriam muita informação. O melhor seria descobrir onde ficavam a base e os líderes. Com um sorriso animado, Alice voou atrás de Jin. Jin-Wook virou o rosto, sem entender o entusiasmo da garota. No quarto de Yongava, o protagonista pediu que ela saísse por um momento para verificar como o elixir estava sendo absorvido. Ela concordou e deixou o quarto, ficando Jin-Wook sozinho com o velho. Então, ele olhou para Chunin e disse que todos haviam saído. A princípio, o velho não reagiu. Um instante depois, porém, abriu um dos olhos e comentou que achava ter fingido perfeitamente. Ele se sentou na cama e perguntou se havia sido denunciado pela respiração. Jin-Wook respondeu que não tinha sido isso. Encarando o protagonista, o velho pediu desculpas por tê-lo enganado. Sentando-se ao lado da cama, Jin-Wook disse que entendia sua cautela. Afinal, alguém que surgia do nada e o curava completamente também levantaria suspeitas nele próprio. Chunin lançou um olhar para o protagonista e, no instante seguinte, caiu na gargalhada, dizendo que ele realmente entendia as pessoas. Um pouco preocupado, Jin-Wook comentou que Yongava estava muito aflita com ele, a ponto de pedir ajuda, algo que ela raramente fazia. Ao ouvir isso, o velho disse que Jin-Wook parecia ser muito próximo de sua neta. Chunin cerrou o punho quando Jin-Wook pediu permissão para fazer uma pergunta. Após receber o consentimento, o protagonista perguntou o que havia acontecido durante o avanço. O velho franziu a testa e tocou involuntariamente a cicatriz no corpo. Olhando para ela, Chunin começou seu relato. Ele disse que estava sentado no carro quando sentiu um medo intenso. Ao olhar para a fenda que surgira, não entendeu de onde ela havia vindo. Logo em seguida, monstros começaram a emergir dela. Até o policial que estava presente ficou aterrorizado ao vê-los. Uma aranha atacou o homem assustado, mas Chunin o salvou ao chutar o monstro para longe. Então, ele se tensionou de repente, esmagando o chão sob os pés. Assumindo uma postura de combate, ordenou que todos fossem evacuados enquanto lidava com as criaturas. Foi então que alguém pisou sobre os escombros, dizendo que até mesmo entre as pessoas daquele mundo existiam bons guerreiros. O homem era imponente e se ergueu diante de Chunin, convidando-o para brincar. Um sorriso surgiu em seu rosto. Num instante, Chunin segurava a cabeça do monstro com uma das mãos e a arremessava para longe, decidindo não se distrair. Ainda assim, ele percebeu que, apesar de conseguir lidar com os monstros comuns, o homem que caminhava empunhando uma lâmina era diferente. Num piscar de olhos, o sujeito desapareceu de onde estava. Chunin virou a cabeça abruptamente.
O homem apareceu atrás dele, sorrindo. Em um segundo, atingiu o peito do velho. Em seguida, pousou no chão com leveza. Gravemente ferido, Chunin caiu. O invasor se virou e o encarou. Tocando a cicatriz, o velho disse que aquilo era a última coisa de que se lembrava. Nunca, em toda a sua vida, tinha visto alguém controlar uma espada daquela maneira. Jin Yuk desviou o olhar e começou a analisar a aparência do inimigo. Após refletir, concluiu que as forças de Muron, que dominavam o 21º andar, haviam começado a agir de forma extremamente imprevisível. O protagonista passou a mão no queixo, lembrando-se das pessoas de Muron que haviam dificultado sua vida durante o jogo. Seus olhos se arregalaram ao tentar entender o que eles pretendiam ao se aventurar no mundo exterior. Olhando para Chunin, Jin Yuk surpreendeu ao dizer que aqueles que o atacaram eram habitantes da torre, e que, por causa deles, a situação havia se tornado ainda mais complicada. Enquanto Yongava aguardava do lado de fora da porta, Chunin perguntou há quanto tempo Jin Yuk a conhecia. O protagonista respondeu que já fazia bastante tempo. O velho sorriu amplamente e sugeriu até mesmo organizar um casamento, mas Jin Yuk recusou, dizendo que eles não tinham esse tipo de relação. Fechando os olhos, Chunin comentou que, embora nunca tivesse sido muito inteligente, com a idade havia aprendido a entender melhor muitas coisas. Ao abri-los, disse que passará a compreender as pessoas. Massageando a mão, afirmou que são necessárias 10.000 horas para se tornar realmente proficiente em qualquer área. Ao ouvir isso, Jin Yuk pensou no tempo que havia passado dentro do jogo. Recordando os despertos, Chunin observou que a torre havia surgido há apenas alguns meses, e que aqueles considerados especialistas já estavam superestimados. Então, ele disse a Jin Yuk que ele se destacava, era diferente, como alguém que já tivesse passado por aquilo inúmeras vezes, alguém com experiência adquirida em incontáveis provações. Jin Yuk fechou os olhos e respondeu que ele estava exagerando. Ainda assim, sorriu e disse que, mesmo sendo modesto, não podia esconder o fato de que era um verdadeiro mestre. Colocando a mão sobre o peito, Chunin declarou que desejava retribuir aquele que havia salvado sua vida. Jin Yuk sorriu ao receber a gratidão do artista marcial mais prestigiado da Coreia e, em seguida, perguntou se poderia fazer um pedido. Chunin sorriu e disse para ele não se preocupar, pedindo que falasse. Pouco depois, o protagonista saiu para encontrar Yongava. Assim que o viu, ela se virou imediatamente, perguntando sobre o estado do avô. Jin Yuk respondeu que o elixir já havia sido absorvido pelo corpo e começado a agir, e que em poucos dias seu avô estaria completamente saudável. A garota coçou a cabeça, perguntando como poderia retribuir o favor. Jin Yuk sorriu, dizendo que o avô já havia compensado completamente os prejuízos. Xunyang sorriu em resposta, satisfeito. Lágrimas escorriam por seu rosto. Ele jamais imaginou que Jin Yuk faria aquele pedido. Nesse momento, o elevador chegou ao 101º andar. Jin Yuk entrou em seu quarto e se aproximou da janela com um leve sorriso. Observando a paisagem de um arranha-céu luxuoso, comentou consigo mesmo que dinheiro nunca era demais. O protagonista pediu almoço. Pouco depois, o carrinho de comida chegou ao quarto. Ele cortou cuidadosamente um pedaço do bife e o levou à boca. Um instante depois, saboreava a carne com prazer. Não fazia tantos meses assim que ele comia qualquer coisa que encontrasse, muitas vezes apenas macarrão instantâneo. Alice, deitada no sofá, comentou que ele estava comendo de forma exageradamente saborosa. Logo em seguida, porém, voltou sua atenção para a televisão, que transmitia um programa especial sobre a Torre dos Testes. O convidado do dia era Yoon Seok-hye, um ranqueiro da guilda Taegun, considerado o mais forte da Coreia. Sentada no sofá, a apresentadora perguntou a Yoon Seok-hye qual havia sido o momento decisivo para conquistar a torre. Ele respondeu que o mais importante era se tornar forte o mais rápido possível. Apontando para a câmera, explicou que existiam 2 métodos para isso. O primeiro era simplesmente elevar o nível das habilidades conforme o próprio nível. Alice olhou para a televisão com uma expressão sombria enquanto Yoon Seok-hye continuava, dizendo que o segundo método eram as moedas. O homem sorriu, dizendo que a possibilidade de comprar itens úteis e poderosos por meio de moedas era a maior oportunidade para um ranqueiro. Enquanto Yoon Seok-hye falava, Alice lançou um olhar para o protagonista e comentou que ele havia comido tudo muito rápido.
Alice se sentou de repente e perguntou para onde Jinho pretendia ir. Porém, no instante seguinte, seus lábios se curvaram em um sorriso. Ela pegou o vinho e deixou de prestar atenção em Yoon Seok-hye e na apresentadora. O homem era filmado por várias câmeras enquanto explicava que aquele que limpasse o terceiro andar primeiro seria o primeiro a acessar o quarto andar. Apontando para a tela, Yoon Seok-hye disse que o quarto andar era uma masmorra especial, onde era necessário resistir e eliminar 100 ondas de ataque, e que a chave para a conquista era capturar e manter a base. O problema era que, se o jogador que entrasse não conseguisse defender o ponto estratégico, o quarto andar ficaria completamente bloqueado por 20 dias, como uma ampulheta que não se abre nem um minuto antes do tempo acabar. Quando a imagem do desconhecido apareceu na tela, Yoon Seok-hye comentou que, devido ao risco extremo, nem mesmo ele agiria de forma tão imprudente.